Oi, oi, oi galera! E aí, como é que vocês estão lidando com essa quarentena? Tá todo mundo já entediado, de saco cheio? Eu acho que é um bom momento para vocês começarem a treinar. Então, tá tendo alguns erros nas maquiagens, não tá saindo de acordo com o que vocês querem, às vezes vocês não conseguem identificar onde tá o erro. Hoje eu vou citar 7 erros que as meninas acabam cometendo na hora de fazer uma maquiagem. E tá aí uma boa oportunidade para vocês treinarem, né? Passar aí a quarentena fazendo coisas que vocês gostem, se maquiando e ficando cada vez melhor na hora de se maquiar. Vou começar falando sobre as sobrancelhas. Geralmente as meninas costumam usar tons mais escuros do que o tom correto para sobrancelha, para fazer uma camuflagem das falhinhas, cobrir fiozinhos mais clarinhos e acabam exagerando na tonalidade. Então assim, dica número 1, vocês escolham um tom mais próximo do cabelo, da cor do cabelo. Então geralmente vai entre um marrom mais escuro. Evitem o preto, tanto da sombrinha, quanto da pastinha ou do lápis, evitem o preto. Eu vou num marronzinho escuro. Mesmo que vocês optem pela pastinha, procurem pastinhas com tons por mais escuro que vocês queiram, que não vá pro preto, tá? Eu gosto de pincéis chanfradinhos assim, ó, que não sejam tão grossos, daí vocês conseguem fazer um delineado bem bonitinho. Começa já delineando a parte de baixo da sobrancelha, tá? Que é ali que vai te dar a posição, o desenho certo. Depois você vai fazer a pálpebra com o corretivo, então ela vai ficar com o delineado bem perfeitinho, bem alinhadinho. Porque não adianta só jogar ali a sombra. Eu tô usando uma pastinha marrom, que combina mais com o meu cabelo. Geralmente tem que ser um tom um pouquinho abaixo, tá? Da cor do cabelo. Então quem tem o cabelo preto azulado não vai passar um lápis preto, muito menos azulado. Passa o produto, a sombra ou a pastinha, e sempre vem com uma escovinha para espalhar o produto, para não ficar aquele excesso de produto na sobrancelha, que às vezes não é nem o tom só que tá errado, é o excesso de produto. Então, você pode acabar colocando o tom certo, mas o excesso dele ali não vai te deixar com uma sobrancelha tão natural. No início dela, sempre manter do ponto inicial aqui, ó, para que elas não fiquem muito grossas, assim, muito para dentro e nem muito longe do ponto inicial, tá? O finalzinho dela também, ó, vai afinando a cauda da sobrancelha para que fique um desenho bem bonitinho pro olho, levantando o teu olhar e não uma sobrancelha com a cauda muito baixa, que isso faz com que o teu olhar caia. Meninas, sobrancelhas alinhadas. Eu fico falando meninas, mas é por hábito, tá? Mas é pros meninos também. Para todo mundo, para as senhoras, para os senhores. Sobrancelhas alinhadas. E assim, outra coisinha. Vocês, quem for fazendo aí, tentando não repetir os erros, podem gravar, mandar fotinho para mim, como fazia antes, como tá fazendo agora, se deu certo, se tá conseguindo. Sobrancelhas alinhadas, o acabamento da sobrancelha tá bem feitinho. Então agora a gente vai para a dica número 2, que é o acabamento das sombras. Então se você vai fazer uma sombra com 2 tons, com 3 tons, um tom só, tem que estar muito bem acabadinha, muito bem esfumadinha. Se for mais do que um tom, ela tem que estar esfumada entre um tom e outro. Se você for usar uma cor só, ela tem que estar esfumada o acabamento externo, acima do côncavo. Quero um côncavo mais marcadinho? Em volta dele eu preciso ter um acabamento bem esfumado. Vou fazer uma sombra com glitter, tem que ter um fundo muito bem esfumado. Então, o segredo da maquiagem para ter uma sombra com um acabamento mais profissional é o esfumado dela. Então, não tenham preguiça de esfumar. Achou que tá bem esfumado? Esfuma mais. Esfuma, esfuma, esfuma. Eu vou fazendo aqui e vocês fiquem de olho.
faz a marcaçãozinha da sombra, bem no côncavo e vem em volta dele esfumando. Esfumou. Sombrinha esfumada. Agora a gente vai colocar o glitter, mesmo com o acabamento no canto interno e canto externo esfumadinho, sem glitter. O glitter tá pronto. O esfumado em volta do glitter está pronto. Então, gente, eu tô aqui meio sujinha ainda de pigmento que caiu na pele. Mas assim, o esfumado tá pronto, né? Tem o acabamento todo do olho a ser feito, mas a parte esfumada é isso. Esfuma sempre em volta. Se for usar mais de 2 tons, esfuma entre eles. Que é esse o babado todo do esfumado do olho. Tanto em volta quanto entre eles, tá? Vou fazer aqui o acabamento da pele embaixo, pra gente ir pra terceira dica. Dica número 3. O terceiro errinho que geralmente é cometido é no tom correto da base. Então, um tom correto da base você vai testar na sua pele mesmo, não é no dorso da mão. Porque a nossa mão acaba pegando um pouco mais de sol e fica um tom diferente do pescoço, do rosto, acabamento em volta. Então, teria que ser uma base que fique no mesmo tom do seu tom de pele do rosto, não a pele da mão, do pescoço, é o tom aqui, ó. Perto da área da bochecha, bem do ladinho do rosto mesmo. É legal ter mais de um tom de base para que você consiga fazer ali a misturinha entre eles para conseguir chegar no teu tom. Então tem uma base um pouco mais clarinha, uma base um pouquinho mais escurinha que você consegue misturar as duas e chegar num tom adequado. Isso vai ter que ser testado, então cada tom de pele você vai colocar uma quantidade a mais de base mais clara e uma quantidade de base mais escura. Vai variar para cada tom de pele. Então faça um testezinho ali, vê o que cobriu, como que ficou a cobertura e manda ver. Dica número 4. Então, depois da terceira dica, que foi a pele, né? O tom correto da pele, tanto para base quanto para o pó, é o contorno, que é a nossa diquinha número 4. Então, o contorno, a gente tem 2 pontos para falar sobre ele, né? Geralmente, a gente coloca lá o contorninho do nariz aqui e vai abrindo na ponta, isso vai intensificar ainda mais aquilo que você quer esconder. Contorno também aqui na posição errada, descendo muito para baixo do rosto, também vai te deixar com uma expressãozinha mais caída. Então, tanto a direção do contorno, quanto o tom desse contorno. Evitar o contorno muito escuro, que fique muito marcado. O contorno é para ajudar a disfarçar aquilo que está te incomodando. Então, se você chamar muito atenção para um contorno muito intenso, vai identificar mais ainda os pontinhos a serem disfarçadinho ali. Esfume muito bem o teu contorno. Então, a mesma dica que a gente usou para sombra, uma sombrinha mais esfumada, que deixa natural, é a pele. Então, o contorno da pele tem que estar muito bem esfumadinho. Aqui, ó, você vai seguir o teu contorno nessa direção, ó, mais pro meio do rosto. Tem as posições corretas para cada tipo e formato do rosto,
mas aí já entra numa parte mais de visagismo que a gente não vai abordar agora. Então, o contorno mais universal, assim, para deixar o teu rostinho mais feliz, levantadinho, erguidinho, um sorriso mais bonito, um nariz afinadinho na posição correta, uma expressão mais erguidinha, é sempre nessa direção, levantando o teu rosto e não caindo. Então, quando você faz um contorno tanto mais escuro, para um marrom mais escuro, e na direção errada, não vai funcionar, não vai ficar uma maquiagem, um rostinho bonito. Então, tons que fique harmônico com o teu tom de pele e na direçãozinha correta. Então, ó, o contorno do nariz, você vai trazer sempre pra cima. Você não vai puxar na lateral. Então, aqui, ó. Você vai posicionar o contorno mais aqui, ó. E não indo pra fora. O que acontece? Você vai abrir a ponta do seu nariz. Vai ficar um nariz mais larguinho, uma abinha mais larguinha. Então, é sempre como se estivesse indo pra cima, ó. Como se estivesse indo pra frente do nariz. Como se estivesse juntando as duas pontas do contorno. Faz a parte de baixo. Em volta aqui, ó. Já pega o que tem de excesso no pincel e vai dando um acabamento, ó. Não precisa ter excesso de produto, ficar pegando muito produto e transferindo para a pele, depositando na pele. Isso vai deixar muito marcado, vai deixar muito carregado, um contorno muito visível. Esfuma. Então, aqui eu já passei também o iluminador e o blush, porque aqui eu tô falando só sobre os 7 errinhos. A maquiagem passo a passo completinha, a gente tem também lá no primeiro vídeo, vai ter nos próximos vídeos. Agora é somente os erros, então já tô dando uma acelerada, já passando blush e iluminador, mas a parte do contorno foi aqui, ó. E aqui a parte do nariz, acabamento em torno do rosto. Vou fazer o acabamento abaixo dos olhos. Então é isso, a pele pronta, o olho bem esfumado, o acabamento das sobrancelhas. A gente vai para a dica número 5, que é cílios postiço. Então o cílio eu já deixei com a colinha aqui preparadinho. E a dica do cílio é o seguinte, não colar o cílio muito depois do que o olho acaba. Acabou teu olho, acabou teu cílio, ali é o limite do cílio postiço também. Por quê? Se eu colo ele muito para fora do olho, eu vou ficar com um olhar muito caído, porque o nosso cílio ele termina mais em pezinho. Depois dele tem os cílinhos menores, que é o que vai dar a estrutura para o teu olho não ficar caído. Então o cílio mais longo, ele tem que terminar antes do olho e não depois. Então a gente vai parar com o cílio no finalzinho do teu olho, no cantinho externo do teu olho e dentro a mesma coisa. Então se você vem com o cílio muito para dentro do olho, vai te incomodar. E colando ele muito depois do olho, vai ficar com o olhar mais aberto no início. Então, aqui vai ficar totalmente sem cílio ali, com ele muito aberto. E aqui um excesso de cílio, principalmente os cílios mais longos. Então, colar no finalzinho do teu olho. Vamos colar. Lembrando que a mão tem que estar bem limpinha, gente, principalmente nessa parte de colar o cílio aqui, tá? Enfiar a mão dentro do olho, passar álcool em gel antes de enfiar a mão dentro do olho. Então, assim, ó, acabou o olho aqui, ó, acabou o cílio. Depois que ele estiver bem sequinho, aí passa a máscara de cílios, que é a nossa dica número 6. Gente, excesso de máscara, tanto no cílio natural ali, passar muitas camadas de máscara, o que acontece? Ele fica com as pontas pesada, grossinha, com bolinha, grudado um cílio no outro, não fica bonito. Se for colar o cílio também, tanto no cílio inferior quanto no próprio cílio postiço mesmo,
excesso de máscara vai deixar o cílio postiço com um aspecto mais envelhecido, vai parecer um cílio muito mais velho, um cílio que não fica bonito. E nos cílios inferior, no teu cilinho aqui da parte de baixo, vai ficar carregado também. Então, sempre limpar o excesso da escovinha da máscara. Eu gosto de passar também, mesmo com o cílio postiço, eu gosto de passar o rímel no teu cílio natural. E não precisa passar muitas camadas. No de baixo, você pode passar mais camadinhas, desde que ele não fique com excesso. Então, recapitulando, o erro número 1 foi a sobrancelha, o tom que a gente usa na sobrancelha. Sempre no tons de marrom, cor mais próxima do teu cabelo, jamais no preto. A dica número 2 do erro que a gente comete é esfumar muito bem a sombra, tanto com um tom ou 2 tons ou mais. O número 3 é o tom de base errada, então tentar não colocar uma base muito clara ou muito escura do tom original da tua pele, testando na pele. A dica número 4 foi o contorno, em tons corretos, posições corretas, direções corretas. O número 5 foi o cílio e o número 6 foi o rímel, tanto em cima quanto no cílio, quanto nos cílios inferior. Então, agora a gente vai para o número 7, que é o batom. Então, na hora de fazer o batom, se você for usar um lápis para contorno ou somente o batom, se atentar em não passar muito para fora do lábio, nem muito para dentro. Quando você passa ele muito para fora, você vai ficar com o lábio contornado errado, vai ficar aquele excesso em cima, sabe? Não vai ficar um acabamento natural, respeitando sempre o formato original do lábio. Quer aumentar o lábio, quer diminuir o lábio, aí é cirurgia. Daí não dá pra ficar fazendo na maquiagem, não vai ficar tão bonito, tão natural. Então respeita ali o formato do teu lábio e faz o contorninho em cima dele mesmo, não muito pra fora e nem muito dentro. Então é isso, galera. Os 7 erros que têm que ser evitados na hora de fazer uma maquiagem foram esses. Porém, a gente tem um bônus, que é o tão temido delineado. Quais são os erros maiores na hora de fazer o delineado? Geralmente, vocês puxam o cantinho do olho aqui, quando volta, o delineado fica todo enrugadinho, ou ele fica mais grosso. Ou então, além de puxar, vocês fazem ele pra fora aqui, ó, reto. A gente tem que subir a pontinha dele. Não começar também do canto interno já direto, que você pode perder ali a precisão da mão e ele ficar ou mais grosso, ou ficar torto, ou puxar demais e estragar o delineado. Eu vou fazer ele aqui da forma correta, sem puxar o cantinho do olho. Então, vocês comecem pelo meinho do olho até o final, depois vem do canto interno, completando e ligando até o meinho do olho. Vamos lá? É isso. Aí vocês podem usar a criatividade, fazer ele um pouquinho mais fininho, um pouquinho mais grosso, com outra cor, com glitter, com batom líquido, que daí a gente vai entrar num outro vídeo, em outro momento, com ideias diferentes de delineados. E é isso, make finalizada. Não esqueçam de curtir, compartilhar, deem sugestões, deem dicas do que vocês querem ver para os próximos vídeos, o que vocês estão achando dos vídeos já gravados. Se as dicas, se os toquezinhos que eu estou dando têm ajudado vocês, treinem, vocês vão ter bastante tempo agora para treinar. Me mandem fotos das makes que vocês têm feito, até de makes que vocês já fizeram com os outros vídeos, que eu vou postar no meu stories do Instagram. Mandem para mim pelo direct que as fotos mais bonitas, as fotos mais legais, eu vou postar e vou marcar vocês. E é isso, um beijo!